sou a Aline Santos, eu atendo em Canoas e hoje eu sou a fisioterapeuta que eu gostaria de contratar se eu estivesse grávida. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola Materna, esse espaço em que eu trago para vocês conhecerem fisioterapeutas que foram nossos alunos e que hoje são pós-graduados em fisioterapia obstétrica. Hoje vocês vão conhecer a Aline de Canoas, no Rio Grande do Sul, que ela tem uma trajetória incrível como fisioterapeuta pélvica que decidiu e sentiu a necessidade de se aperfeiçoar no mundo da obstetrícia. Ela vai contar para a gente como foi toda essa trajetória e as dicas que ela tem para você, que é um fisioterapeuta que está precisando aí de uma inspiração, está querendo entrar nesse universo da fisioterapia obstétrica, poder aproveitar com a jornada dela. Então, muito obrigada, Aline, pela sua presença aqui. Já começa nos contando como é que foi essa jornada até despertar para, acho que eu preciso me especializar na obstetrícia, acho que eu estou querendo investir mais nesse mundo das gestantes, parturientes e puérperas. Bom, começando lá na minha faculdade, eu sempre gostei muito dessa parte de saúde da mulher, de acompanhar a mulher, né? Então, quando eu vi que havia a possibilidade de trabalhar com mulheres gestantes, e quando eu me formasse, eu já tinha consciência de que eu iria trabalhar com mulheres, durante a pós-graduação, eu tive a oportunidade de ter alguns módulos sobre gestação, sobre o período pré e pós-parto, e foi algo que me interessou muito. Só que sempre tem uma lacuna, sempre tem um gap, sempre parece que está faltando alguma coisa, né? E aí, um belo dia, quando eu já trabalhava há algum tempo como fisioterapeuta pélvica, eu me deparo num post do Instagram com a Betina ali comentando, falando sobre gestantes. Se você está grávida, exercício A, B e C. Eu achei sensacional, porque muitas vezes a gente tem um pouco de receio, um pouco de medo, a gente não sabe como posicionar a paciente para fazer tal exercício. Em que semana que ela está? O que eu poderia fazer para facilitar? Então, a gente acaba tendo dúvidas. E aí eu tomei a decisão, entrei em contato e fui super bem acolhida também. E eu percebi que desde o início, cada módulo, a cada vídeo, a cada aula que eu ia passando, todas as minhas perguntas estavam sendo respondidas. Então, eu cheguei à conclusão que sim, eu nasci para trabalhar com mulheres gestantes e me satisfez muito resolver todas essas questões que eu tinha, essas dúvidas, esses medos, o que pode fazer em determinado momento, o que não pode fazer em determinado momento, e saber de tudo isso me trouxe uma segurança incrível. Que legal, Aline. Eu até tenho muitas perguntas sobre essa fase. Você falou da sua pós-graduação, mas era a primeira pós-graduação em fisiopélvica que você sentia essas lacunas, isso? Isso, aham. Entendi. E quando você se deparou, eu não sabia dessa história que você se deparou com o meu post, falando para grávidas, enfim. E eu queria entender, de lá para cá, assim, durante a tua jornada, o que mudou nos teus atendimentos? Porque você já era fisiopélvica, já tinha esse contato, assim, com as gestantes, e agora você se tornou uma fisiopélvica com essa especialização em obstetrícia. O que de diferente você tem feito nos seus atendimentos que você não fazia antes? Eu já atuava como instrutora de pilates solo, né? Só que uma vez eu fiz um determinado curso que me colocou muito medo em trabalhar com gestantes. Então eu era muito receosa. Parecia que a gestante ela era um diamante, um cristal, né? Que tu tinha que cuidar determinadas coisas. E quando eu vi tu fazendo, por exemplo, um exercício em que a gestante praticamente quase que encosta a barriga no chão e ela coloca a perna para trás, gente, mas a mulher é capaz de fazer isso. Ela pode fazer isso para alongar essa cadeia anterior aqui. Olha que sensacional! E a vida inteira eu privando essas mulheres de terem esse conforto, esse alongamento, esse relaxamento. Então, realmente, isso me deixou muito segura. Com saber que eu posso explorar um potencial da mulher e ainda mais, eu poder mostrar para a parceria dela
que sim, ela é capaz de juntar um objeto no chão, que ela é capaz de caminhar de cócoras empurrando uma bola. E quando eu mostro isso pro homem, porque antes a gente faz uma aulinha, né, com a gestante, e aí quando eu mostro o potencial da mulher dele, ele fica abismado. Então, isso tudo me trouxe uma segurança, um conhecimento absurdo de o que o corpo de uma mulher gestante é capaz. E eu confio muito no que eu faço hoje em dia. Isso é muito importante, né? Porque uma das coisas que eu, como pessoa agora, nem tô falando como fisioterapeuta ou como professor, mas eu acredito muito naquilo que a gente precisa devolver para nossa paciente, aquilo que naturalmente ela foi fazendo, ela foi feita para fazer, né? E se a gente for olhar em retrospectiva, a obstetrícia nos últimos 2 séculos, ela sempre foi podando as mulheres, né? Infantilizando elas, a mãezinha, fica quietinha, eu sei o que é melhor para você, faça uma cesárea porque é melhor, eu tenho mais controle. No caso, os médicos, eu tenho mais controle, então você não vai precisar fazer nada, eu não confio muito no que você vai fazer sozinho, então me dá aqui o controle, vamos ficar em repouso. Até eu gosto muito dessa história, num podcast passado eu contei, há 37 anos atrás, a minha mãe, quando foi ter um parto normal, a enfermeira falava o quê? Fica quietinha. Ela queria levantar, queria se movimentar, queria aquele instinto, né, do corpo natural, da gente ajudar o corpo a fazer aquilo que ele foi feito para fazer. E claro que muitas coisas mudaram com o tempo, graças a Deus, mas a gente precisa agora retomar aquilo que foi tirado ao longo dessas 2 décadas, que é essa confiança de que o corpo, que ela não é um bibelô, ela não é de cristal, como você falou, né? E pelo contrário, se ficar desse jeito restrito ao leito, claro que muitas gestantes não vão ter essa capacidade de alongar tanto, com tanta amplitude, a cadeia anterior, enfim, como foi esse exemplo mais hiperbólico que você deu, mas um pouquinho a mais de amplitude já é muito melhor do que ela ficar restrita, do que ela ficar com dores em função do repouso, né? Então, eu fico feliz, de alguma forma, de ver o quanto você trouxe aqui um ponto importante de que o fisioterapeuta, ele precisa urgentemente quebrar com essa crença, porque nós somos os profissionais do movimento, né? As outras partes da equipe, elas não estão tão preocupadas com o movimento das nossas pacientes como a gente está. Exatamente. E quando tu trouxe isso em uma das primeiras aulas ali, que tu disse a gente precisa devolver para a mulher aquilo que já é dela, e tu trouxe toda uma questão antropológica de que quando nós éramos caçadores, coletores, tu fez um panorama do que a gente vive hoje, realmente fez todo sentido na minha cabeça. Então, não tem por que podar uma mulher de fazer os movimentos. Até recentemente, eu fiz a preparação para o parto de uma gestante e no dia do parto, ela me mandou mensagem, ela disse, ai, Aline, eu tô aqui deitada, eu cheguei um pouquinho antes, eu queria saber o que eu faço. Eu disse, tu tá deitada, então tu vai levantar, tu vai convidar o teu marido e tu vai caminhar, nada de ficar deitada. Ai, mas eu posso mesmo? Eu disse, tu pode fazer todos os exercícios que nós treinamos aqui no consultório. Tua bebê, ela tá super saudável, tu tá super saudável, então vai fazer tudo o que tu tiver vontade, vai subir, descer escadas, vai andar pelo corredor, vai agachar até o chão, e ela foi, e foi sensacional. Nossa, que legal escutar isso. Até porque hoje a gente também vive o melhor dos 2 mundos, né, Aline? Porque a gente não precisa ir dos 2 extremos. Antes a gente era super pró-cesárea, porque é o melhor, é o cenário, e a gente não precisa ir para esse extremo de que, não, então agora eu vou ter que ser parto natural a todo custo. A gente pode aproveitar que, poxa, o hospital nos dá segurança, a gente tem monitoramento do bebê, a gente tem monitoramento das contrações do útero, a gente tem equipe ali disponível para investir caso alguma coisa aconteça. Então, o problema não é o hospital, o problema não é os tempos modernos nesse sentido de assistência. O problema é o que a gente deixou de fazer ao longo do tempo. E uma das coisas que agora você falando, eu lembrei, foi justamente esse ponto de até a questão do parto não ser uma aptidão exclusiva, uma habilitação exclusiva do fisioterapeuta obstétrico, né? Então, a gente está falando aqui, devolver as habilitações do corpo, o que o corpo foi naturalmente feito para fazer, mas a gente não pode esquecer que essa frase, ela não se aplica apenas para uma preparação para o parto.
Você, como fisioterapeuta obstétrica, você pode cuidar dessa mulher em inúmeras outras... Até se ela quiser uma cesárea, você pode cuidar delas para cuidar do assoalho pélvico, para prevenir disfunções, resolver queixas eventuais, até uma dor lombar, alguma coisa assim, que esse raciocínio que você citou ainda vai ser aplicado, o raciocínio de devolver para ela a amplitude, o condicionamento, a força, o equilíbrio, que os tempos modernos nos tiraram, né? Com certeza, e com toda a segurança, né? Com todo o embasamento, não só vozes da minha cabeça, não, tem todos os artigos comprovando que sim, ela pode e ela deve se movimentar, porque muitas vezes essa gestante, ela tem uma condição que ela não poderia fazer um parto via vaginal, né? E ela precisa sim se submeter a uma cesárea, então para ela entender o porquê que ela vai fazer a cesárea, o porquê que o corpo dela pode fazer determinado movimento, como que ela deve proceder diante de determinada situação. Então, é super importante. Eu queria entender agora, de fisioterapeuta pélvica para fisioterapeuta pélvica, que se apaixonou por esse universo da obstetrícia, como foi para você essa questão de incorporar serviços assim na tua carreira? Você, ao ter contato com a obstetrícia, você se apaixonou a um ponto de que hoje é só isso que você está atendendo, ou você adicionou no seu repertório, no seu cardápio de serviços, a possibilidade de atender de melhor forma as gestantes, parturientes e puérperas? Como que foi para você essa decisão de ser uma fisiopélvica que também é obstétrica? Hoje em dia é muito tranquilo, porque eu vejo que eu tenho uma gama de conhecimentos e que se eu percebo que essa paciente ela tem alguma disfunção, por exemplo, um escape de xixi, eu vou orientar ela, né, muitas vezes, até mesmo na questão comportamental, e vou explicar para ela por que é que está acontecendo aquilo ali, porque é que em determinado momento ela não deveria estar perdendo xixi, mas em que determinado momento ela pode sim, e a gente não tem como prometer que ela não vai ter um escape urinário, né? E explicar para ela que dor ali naquela região íntima não é normal e a gente consegue sim, com a terapia manual adequada, minimizar essas dores. E unir isso com a parte dos exercícios, com a parte respiratória, mostrar para ela toda aquela questão da funcionalidade, da coordenação, do que o corpo dela é capaz de fazer, que ela consegue sim fazer uma contração adequada de assoalho pélvico, que ela consegue relaxar adequadamente aquele assoalho pélvico e coordenar isso com os movimentos abdominais também. E isso eu percebo que traz muito mais confiabilidade, muito mais confiança para essa mulher, porque ela entende que sim, que o corpo dela é capaz de relaxar, que sim, que o corpo dela é capaz de se movimentar, que aquela articulação em determinado momento ela vai sofrer tanta descarga hormonal e que isso é uma coisa natural e fisiológica, que aquela articulação ela vai sim se abrir, aquilo tudo vai ser natural. E também tem a parte de ressignificar a dor, que quando tu traz ali para nós que sim, a dor ela faz parte, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não está acostumada a sentir dor, para tudo tem um remédio, né? Então, ela tem que entender que sim, ela vai sentir dor, que sim, ela tem direito a uma analgesia, se caso essa dor se tornar insuportável, mas que isso pode ter um pequeno atraso, um pequeno delay ali no parto, né? Mas que tudo isso faz parte do que ela está passando. Então, algumas gestantes que eu oriento à distância também, elas me mandam mensagem: olha, Aline, eu estou sentindo hoje que parece que a minha barriga está fazendo um contorcionismo lá por dentro, eu não estou entendendo o que é. Aí eu digo, está acontecendo isso com o teu corpo, né? Tá tudo dentro do esperado. Então a gente aprende a não criar um alarde em cima disso. E claro que sim, a partir do momento que a gente percebe que tem uma situação de urgência, de emergência, a gente consegue orientar para onde que essa paciente vai recorrer, né?
É verdade. Achei interessante você ter trazido esse último ponto, porque nós precisamos nos educar como terapeutas para poder educar a nossa paciente. Porque muitas vezes é a gente que vai ser o ponto de segurança, né? A âncora de segurança ali dela, para quem ela vai trazer perguntas. É muito tempo de consulta semanal, de assim, contato junto com essa mulher. Então, é natural que você seja a pessoa para quem ela manda mensagem, para quem ela aciona, né? E uma das coisas interessantes que a gente estava conversando aqui no bastidor, e que eu também te acompanho, né, desde a sua formatura, é que eu acredito que você conseguiu direcionar o seu trabalho para que você consiga atender mais pacientes, ou seja, um maior número de tipos diferentes de pacientes que podem te procurar e serem atendidos com a confiança de que as condutas vão ser corretas, vão ser coerentes, vão ser eficazes, mas, ao mesmo tempo, eu acho que você foi muito inteligente em criar um cardápio que se comunica, né? Que essa paciente pode se vir para você, talvez, antes mesmo de engravidar, por uma dor na relação, e aí você reabilita essa mulher, eventualmente ela fica grávida, você acompanha ela durante toda a gestação, prepara ela para o parto, e no pós-parto você também tem soluções para essas mulheres, para a reabilitação abdominal, para a reabilitação do assoalho pélvico, para os cuidados estéticos, e eu queria até bater um pouco mais de papo com você sobre esse cuidado no pós-parto. Hoje, o que você oferece de diferente para as suas pacientes, pensando nisso que essa paciente já é sua, já ganhou confiança no seu trabalho? Uma coisa que eu sentia muita falta era dessa parte do pós, né? Porque as mulheres, elas querem entender o que é uma diástase. Teve um tempo até que a diástase ela estava sendo vista como nossa, uma coisa muito horrível ali no pós-parto, e elas queriam resolver, elas estavam muito alarmadas com tudo isso, né? Então isso acaba que transforma uma situação que é fisiológica da não digamos uma diástase exacerbada, mas uma diástase fisiológica que ela deveria acontecer e ela acontece, né? E acaba muitas vezes afetando a autoestima dessa mulher. Tanto é que teve uma paciente, uma provável paciente, uma mulher, que ela entrou em contato comigo, ela nunca veio no meu consultório, Betina, mas ela estava assim, ó, arrasada, porque ela disse que a mãe dela, as amigas dela, ficavam dizendo que ela estava gorda, que ela estava com a barriga estufada, e aí eu só disse para ela, tira essa carga de cima de ti, porque a diástase, ela tem até 2 anos do teu bebê para ela voltar a não existir. Então, tu fica tranquila. E ela chorou muito. E ela disse, nossa, Aline, eu não te conheço pessoalmente, mas tu tirou uma carga de cima de mim, porque eu estava me sentindo feia, arrasada, horrorosa, né? Então, a gente sabe também que tem o processo, muitas vezes, do estresse, que ocasiona as estrias, né? Dependendo, ela pode se besuntar de creme, de óleo, do óleo mais caro que for, mas se ela passa por um estresse, os hormônios também, ela pode vir a desenvolver estrias, né? Então, muitas vezes, a paciente, ela tinha toda a preparação para o parto aqui comigo, a gente reabilitava a diástase, mas ela tinha as estrias. E aí eu precisava encaminhar essa paciente para um outro profissional. E elas sempre me diziam, Aline, se tu fizesse aqui no consultório, eu seguiria contigo. Por que tu não te especializa para fazer? Eu nem pensava, nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas aí, um belo momento, eu tive uma viradinha de chave, eu pensei, vou oferecer mais esse serviço aqui no consultório, porque assim, elas confiam em mim, elas me veem como uma profissional referência e elas gostam de mim. Então, é um momento que a gente tem de se estender um pouquinho mais e de eu também resolver uma dor que essas mulheres apresentam. Eu acho legal esse ponto de você, e eu fiz questão de salientar isso, porque eu acredito que isso também é ter uma visão estratégica da tua carreira como fisioterapeuta, para você conseguir fazer essa mesma paciente perdurar mais tempo com você, seguir fazendo tratamentos com você, que você é a solução que ela pensa na hora que esse problema surge, sempre de forma ética, né? Por exemplo, você mesmo deixou a sua possível paciente tranquila. Então, naquele momento, você encaminhou ela, porque talvez ela não precisasse
da sua ajuda, ou que ela ficasse com um estado menos ansioso em função da diástase, ela não precisava ter aquele terrorismo todo que estava passando. Acredito que existe hoje muito conteúdo ruim na internet, aterrorizando as pessoas para todos os tipos, né? A internet é muito bom para trazer coisas maravilhosas, mas também tem esse lado negativo. E sem contar que, ó, se você está nos escutando aqui, fisioterapeuta, olha só quantas ideias que a Aline está dando aqui dessa ajuda no pós-parto. Tem a ajuda da reabilitação abdominal, né, em função da diástase abdominal. Tem a ajuda estética, cuidando dessa mulher nas estrias, por exemplo, sem contar que a própria diástase muitas vezes é uma demanda estética. A Aline é uma fisioterapeuta pélvica, então provavelmente ela já inclui ali um cuidado desse assoalho pélvico no pós-parto, que você no pós-parto também pode ajudar, sem contar às vezes até em estratégias de conforto, né? Eu tenho certeza que muitas pacientes no pós-parto acabam se privando de cuidados, porque a atenção, a prioridade acaba sendo o bebezinho, mas uma drenagem linfática, um taping pós-parto, um relaxamento físico, um alívio de dor, uma consultoria de amamentação. Cara, a gente fica focando muito em gestantes aqui no nosso podcast, mas o pós-parto, gente, também é uma forma de, através do aprendizado da obstetrícia, você focar. Porque, de alguma forma, o pós-parto são consequências do que aconteceu na gestação fisicamente, né? Eu acho que a Aline faz isso brilhantemente, essa questão de você ajudar essa paciente não só na gestação, não só no parto, como no pós-parto, né, Aline? E eu sempre costumo dizer para elas não se perderem como mulheres, porque a partir do momento que a mulher está gestando, elas são enxergadas apenas como uma mãe, né? E muitas vezes até elas, porque eu sou mãe, porque eu sou uma gestante. Não, antes de tudo você é uma mulher. Então você não pode perder a sua feminilidade, a sua sensualidade. Algumas elas chegam aqui se achando muito feias, com o abdômen crescendo, às vezes mais cheinhas, o rostinho mais cheio, e elas chegam não se gostando. Então é muito legal a gente poder explicar, dar uma aula de hormônios e mudanças e alterações e fazer com que essa mulher, ela não esqueça dela mesma como uma mulher que ela é. Verdade. E cada corpo conta uma história, né? Então é muito importante que a gente, como fisioterapeutas, como profissionais e também como mulheres, já que essa é uma área que as profissionais acabam sendo prioritariamente mulheres, que a gente ajude essas gestantes, parturientes e puérperas a ressignificarem as coisas. Porque se nós não formos esse canal que traduz para elas, muitas vezes, o que está acontecendo com palavras mais amigáveis, quem vai traduzir vai ser a internet, vai ser aqueles, às vezes, uns conteúdos, não só conteúdos, mas pessoas que fazem comentários desagradáveis, sabe aqueles familiares que só contam tragédia, que só contam... Enfim, recentemente eu tive uma paciente que ela falou, gente, eu tô com 12 semanas de gestação, e a minha tia olhou para mim de costas e me falou que eu já estava mais larga. O que seria de mim até o final da gestação? Qual é a necessidade de uma pessoa falar para uma mulher vulnerável em 12 semanas de gestação? Nem barriga direita ela tem com 12 semanas de gestação. Na primeira gestação, falar que ela já está mais larga. Então, se a gente for deixando pipocar na cabeça da paciente e criar raízes e florescer coisas negativas, a história que esse corpo está contando para ela vai ser uma história ruim, vai ser uma história de terror. Mas se nós, fisioterapeutas, ajudarmos essa mulher a enxergar a gestação, poxa, você está contando dos hormônios, mostrar para a paciente o milagre que é uma gestação, gente, a mágica que é a biologia da obstetrícia como um todo, do parto natural, do pós-parto, da sincronia de coisas que tem que acontecer, da beleza que é ela ceder o corpo para o nascimento de outra vida. Então, se a gente for ajudando a paciente a se blindar dessas coisas ruins e deixando florescer coisas melhores, a história que ela vai contar para ela mesma daquilo que ela está passando é uma história muito mais bonita, né? Então, eu entendo o que você está falando, porque é muito triste a gente ver essas mulheres se perdendo de si mesmas, muitas vezes não por culpa delas. Muitas vezes até o profissional, ele erra nas palavras, né? Porque recentemente eu atendi uma gestante que ela veio de longe e
aqui no Brasil a gente tem comidas maravilhosas e ela chegou nas semanas e ela estava com muita vontade de comer pão e comer as coisas que tem aqui, que não tem onde ela mora. E quando ela foi numa consulta com a médica disse para ela assim: tu tá gorda, assim. E eu perguntei para ela falou assim mesmo contigo? E ela disse sim, ela disse que eu tô gorda. E aí eu disse, vamos fazer um cálculo aqui bem rápido. Tua altura, teu peso atual, o peso da tua bebê e vamos entrar no contexto que tu estava antes e para o contexto de agora, que tu sim, tu comeu umas coisinhas diferentes porque tu estava com vontade, né? Então tu não tá gorda, vamos melhorar um pouquinho o teu cardio, vamos melhorar um pouquinho agora, tu dá uma melhorada na alimentação, come um pouquinho mais de frutas e fibras, né? Mas não vamos levar em consideração isso que ela te falou, porque ela foi muito infeliz nas palavras dela, porque tu não tá gorda. Tu só comeu um pouquinho a mais, porque é o contexto que tu tá. Ela não levou em consideração o contexto que a minha paciente estava, que ela estava super afim de comer coisas boas, coisas que tem aqui, que lá onde ela mora não tem. Então, isso foi muito aterrador para ela, quando ela ouviu que ela estava gorda. E quando eu falei tudo isso para ela, eu vi no rosto dela, assim, ó, que o semblante dela mudou imediatamente. Então, a gente tem essa sensibilidade, essa coisa de trazer a paciente para o nosso lado, de mostrar para ela que não é aquilo ali, exatamente. Que ela não precisa levar aquela informação para o coração. E que sim, ela pode aproveitar as coisas, mas tudo ela pode ir mediando, né? A gente podia fazer um pouquinho mais de cardio, a gente poderia diminuir alguma coisinha aqui, outra lá, mas ela não deixar de comer completamente. Então, tudo com carinho e a gente tem esse manejo, né? Não quero, de alguma forma, me opor a você, mas eu não concordo que as pessoas naturalmente tenham isso. Eu acho que algumas pessoas têm, outras podem desenvolver, mas fisioterapeutas com essa sensibilidade que a Aline tem, deveriam ser assim, nosso exemplo. A Aline que contou pra gente uma forma extremamente educativa para os fisioterapeutas que estão aqui nos assistindo, como ser um fisioterapeuta rapadura, assim, que é firme, você deu a orientação correta, mas sem perder a doçura, né? Eu acredito que isso faz parte do nosso trabalho, porque se você acaba gerando mais agitação, se você gera dano, porque essa profissional que falou que ela estava gorda, ela gerou dano na paciente dela. Nós não podemos, nós fizemos um juramento que a gente não deve gerar dano no nosso paciente, a gente tem, né, fazer nossas condutas da melhor forma possível. Então, a Aline foi uma fisioterapeuta ali rapadura, firme, sem perder a doçura. A gente tem que seguir os exemplos da Aline. Mas eu quis só fazer aqui um contraponto, que infelizmente a gente ainda vê isso acontecer também na fisioterapia. E isso me deixa tão triste, porque os fisioterapeutas, eles já têm vários complexos, né? Complexos muitas vezes de inferioridade, complexos muitas vezes de falta de eficácia da profissão, e a gente luta tanto para isso mudar. Então, hoje eu queria só fazer esse parênteses de se inspire na Aline. Fale as suas orientações, você não precisa passar a mão na cabeça do seu paciente quando você sabe que ele está errado, como não era o caso dessa paciente. Mas então dê soluções para essa pessoa, faça o cardio, maneira na comida, vamos fazer um balanço ali nas calorias. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos entender o contexto das pessoas, a situação dela, uma paciente do exterior, feliz que está aqui no Brasil, comendo as comidas. Então, Aline, você é irretocável. Eu lembrei agora, Betina, de uma aula que tu deu sobre diabetes gestacional e aquela aula me salvou. Porque justamente naquele momento eu estava atendendo uma paciente que ela desenvolveu uma diabetes gestacional e ela estava num contexto muito triste da vida dela. Ela não foi uma gestação planejada. E ela estava tendo muitos problemas no casamento dela e a médica não acertava a medicação, o ansiolítico que ela tomava, a medicação para depressão, paciente extremamente depressiva. Então, foi uma gestação que ela não aproveitou
e eu sempre orientava ela quanto a diabetes gestacional, baseado em tudo que tu falou naquela aula maravilhosa, mas ela não conseguia não comer doce, ela não conseguia se exercitar. A única coisa que ela tinha forças era para vir aqui na físio, porque aqui era um espaço que ela tinha para chorar. Aqui era um espaço que ela não precisava sorrir sem vontade, porque ela não tinha vontade nenhuma de sorrir. E a obstetra dela respeitou ela do início ao fim, porque no dia do parto, ela precisou antecipar o parto, e a médica disse para ela: tu não tem contrações suficientes, a gente vai ter que fazer uma cesárea, mas tu que decide. E aí ela decidiu, eu quero tentar. Ela queria, eu sempre dizia para ela, não faça a qualquer custo, né? Mas ela queria muito tentar o parto vaginal e ela conseguiu, ela usou o fórceps, né? A médica super respeitou. E agora ela engravidou de novo e ela desenvolveu diabetes gestacional de novo e ela me procurou novamente para orientar ela, para fazer os momentos finais aqui. A gente está na penúltima semana de gestação, segundo a obstetra, e agora a gente conversa sobre coisas que ela passou na primeira gestação dela e que ela me diz que ela não lembra. Ela só lembra muito do carinho que eu tive com ela e da escuta que eu fazia com ela quando ela estava passando por aquele período muito sombrio da vida dela. Tem uma frase da Maya Angelou que é assim: as pessoas elas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca esquecem de como você as faz se sentir. Então, você fez ela se sentir acolhida, respeitada, então, muito legal. E eu até ouso falar que físio, se você não tem disposição para ter esse nível de sensibilidade, não atenda na saúde da mulher em geral, muito menos na obstetrícia. Eu acredito que isso deveria ser parte do vestibular, devia ter vestibular para sensibilidade também, para que a gente pudesse proteger essas mulheres, porque é uma especialidade que ela está além do tecniquez. É uma especialidade que a gente fala de um contexto social, porque a gestação ela é pública, a gestação ela é compartilhada, a gestação impacta nas finanças desse casal, num casamento, no trabalho, no resto da vida dela. Então, ela tem várias nuances que talvez torcer o tornozelo, quebrar o cotovelo, não vai ter um impacto tão grande, embora tenha, mas tão grande como o processo obstétrico como um todo. Aline, vamos pensar agora que as nossas ouvintes aqui do podcast, elas podem estar namorando a obstetrícia, mas sentindo aí algumas dúvidas quanto, por exemplo, a questão de inserção na área, sobre retorno da área da saúde da mulher, especialmente da obstetrícia. Como foi para você? Você tem algumas dicas para compartilhar no quesito de como começar, por onde começar? Se eu tenho vontade de começar a atender gestantes, parturientes, puérperas, o que você recomenda que essas pessoas façam? Todo o meu posicionamento no Instagram, ele é direcionado para mulheres, né? Teve um tempo que eu foquei muito em mulheres com dor. Hoje eu sou procurada também por mulheres que querem fazer o acompanhamento para o parto, e isso é uma coisa que eu preciso focar também e divulgar um pouco mais, né? Mas eu tenho profissionais que me divulgam, eu tenho nutricionistas, eu tenho ginecologistas, eu tenho psicólogos. Então, esses profissionais, eles acabam que muitas vezes eles atendem uma paciente que ela está gestante, e aí eles, eu tenho uma profissional para te indicar, e isso é muito, são indicações quentes que a gente chama, né? Então, tem toda essa parte de a gente ter parcerias com os profissionais certos, o nosso posicionamento no Instagram, a maneira que tu te porta, a maneira que tu trata também a gestante que te procura só para procurar o preço. Porque muitas vezes elas querem só o preço, mas eu sou conhecida como a fisioterapeuta mais cara aqui da minha cidade. Não me vanglorio disso, mas eu sou, porque
com toda essa gama que eu fui atrás de oferecer para as pacientes, né, eu acredito que eu preciso me valorizar. Então, eu me valorizando em primeiro lugar, as pessoas, elas, consequentemente, elas também irão me valorizar. Então, já aconteceu de uma gestante, ela não fechar o tratamento comigo, de ela não vir consultar comigo, mas a amiga dela engravidou e ela disse, vai lá naquela, que ela é cara, mas eu sei que ela é boa. Então, também a maneira de como a gente se relaciona com outros profissionais, né? Isso é uma coisa que não tem como fugir. Eu tenho fisioterapeutas que me indicam pacientes. Fisioterapeutas que é o primeiro nome que vem à cabeça quando pensa, eu tenho uma gestante, vai lá na Aline, passa numa consulta com a Aline. A Aline, tudo é Aline, né? Mas é isso, assim, a gente construir uma base sólida, um posicionamento e também recepcionar bem as pessoas que vêm, por mais que elas tenham somente curiosidade e estejam em busca de preço, elas vão saber que elas foram bem acolhidas. Eu tinha secretária, mas eu não tenho mais, tá? Porque eu sempre dei esse acolhimento inicial para as pacientes e ela foi treinada para isso, mas ela precisou se ausentar, então eu voltei para esse acolhimento inicial. Então as pessoas, elas se sentem acolhidas, elas se sentem que elas tiram as dúvidas e se elas vão para uma outra profissional, elas já sabem o que elas devem procurar. Então já aconteceu de uma paciente vir tirar as dúvidas comigo, ela foi numa outra profissional, a profissional não passou tanta segurança e ela retornou para mim. Legal, então as tuas dicas, assim, para quem está no começo, seria investir no Instagram, investir nesse cuidado, nesse acolhimento inicial, né, para os seus pacientes, se valorizar na hora de se posicionar ali, né, de calcular o seu honorário, cada pessoa é livre para calcular o seu honorário, mas principalmente eu acredito que esse honorário ele só vai se sustentar, né? As pessoas só vão pagar para você o que você está propondo se você for muito bom no que você faz, né? Então, eu complementaria agora da minha parte, né? Um conselho que eu dou para quem está começando, que é seja bom, estude, porque eu acho que a parte mais importante do processo de você ser eficaz, de você ser bem pago, de você ser recomendado, como a Aline né? Que as pessoas sintam-se confortáveis, sintam-se com vontade de falar, não, se você está com esse problema, se você está grávida, vai na Betina, vai na Aline, vai na Maria, porque eu confio nesse profissional, é porque você é bom de verdade. Então, a minha recomendação para você que está no começo essa área é linda, essa área é muito gostosa. A área da saúde da mulher como um todo, mas especialmente a obstetrícia, dá muito brilho no olho. Modéstia à parte, assim, eu vou com muita vontade de trabalhar, porque é uma área que a gente faz diferença real na vida das pessoas, mas só faça isso se você tiver vontade de se aprimorar, de estudar esse caso, se você não souber resolver agora, mas que você vá atrás das evidências, das condutas mais apropriadas, ou pelo menos de passar para frente essa paciente se você não tem capacidade de cuidar dela agora, enquanto você está estudando. Mas estude, gente, estude porque dá trabalho, mas lá na frente a conta fecha. E o investimento para essa área é baixíssimo, né? Porque, assim, a gente está num cérebro, raciocínio clínico, a gente não precisa de equipamentos, não tem necessidade. A gente coloca a gestante a caminhar de cócoras no chão. Que equipamento que a gente precisa para isso? A gente faz um exercício de respiração bem direcionado. Que equipamento que a gente precisa para isso, a não ser nossas mãos, a não ser a nossa percepção, a não ser o nosso comando verbal, para que essa paciente ela entenda o que a gente está querendo passar para ela. Então, é uma área assim que a gente não precisa investir inicialmente, equipamentos caríssimos, né? Isso depois só vem a agregar, mas no início a gente consegue, sim, um retorno financeiro bem bom. E conhecimento é tudo, né? A partir do momento que a gente se aprofunda e que a gente tem segurança de orientar, de falar para aquela mulher que ela pode, que vai acontecer assim, assim, assado, e que ela
algumas coisas que ela tinha medo de fazer antes, hoje ela faz. Nossa, isso não tem preço. Isso é tão verdade, esse negócio do investimento inicial ser baixo, né? Por exemplo, talvez com uma caixa de luvas e um lubrificante seja o investimento mais caro que você precisa fazer para entregar as evidências, as melhores evidências que a gente tem no atendimento obstetrícia, que seria, sei lá, para fazer massagem perineal. O resto tudo é exercício, como você falou, exercício livre, que a gente precisa de nada, né? É muito pouco o que a gente paga para conseguir dar bons resultados para o nosso paciente. Mas tem uma coisa que é muito barata, que eu acredito que você vai concordar comigo, que faz muita diferença até no jeito que a gente é visto pelos pacientes e para os resultados dessas mulheres na gestação e no pós-parto, que é a educação do paciente. É muito barato você ensinar a sua paciente. É muito barato você fazer uma... Quando eu falo barato, é no sentido de... Você não precisa de equipamento nenhum complexo. Às vezes um celular e uma internet que você já tem, se você está assistindo a gente, você consegue monetizar, cobrar por isso e trazer muito resultado para o seu paciente. Eu queria saber, Aline, como que você hoje consegue colocar educação da paciente no seu consultório? Se você faz isso de forma formal, assim, não apenas tirando dúvidas ao longo da consulta, ou se você tem esses momentos específicos de educação. Sim, eu marco uma aula onde eu chamo a parceria e a gente eu mostro tudo desde o início, como é que aconteceu, como é que aquele bebezinho tá, em que momento aquela mulher ela tá da vida dela, o que aquele hormônio tá fazendo que ela tá um pouquinho mais chorosa ou um pouquinho mais irritada. Eu explico que tudo que vem dali para frente, nada é com ele, porque muitas vezes eles ficam chateados porque eles não se sentem parte daquele processo, mas então eu faço com que o marido ele venha mais para perto da mulher. Então é essa aula de educação do que está acontecendo, que sim pode ter relação, que não vai machucar o bebê. As aulas também de como é que o que vai acontecer depois do parto, o porquê que essa mulher ela vai estar com um pouco menos de vontade de se aproximar dele e vai estar mais ligada àquela criança. Como é que ele pode auxiliar? Como é que ele vai auxiliar se a mulher dele tiver uma dor no meio da madrugada, por exemplo, e não tem sentido nenhum correr para o hospital? Ou se sim, faz sentido correr para o hospital, quais são os sinais? Então, tudo isso eles aprendem aqui. E ela também, ela vai entendendo o que está acontecendo com o corpo dela, o que ela é capaz. Hoje as mulheres elas trabalham muito mais tempo em uma posição só, então elas pensam que muitas vezes, por estar grávida, elas não podem fazer determinado movimento. Então, eu mostro para elas que sim, elas podem fazer. Então, eu trago fotos de mulheres fazendo tais e tais movimentos. Conto, né, que tal gestante tinha uma limitação e a gente conseguiu liberar através de movimentos. E também toda essa parte hormonal, que muitas vezes elas não entendem o que está acontecendo com elas ali. Aquela dor, eu senti uma cólica muito grande. Mas pera lá, isso é uma contração de treinamento que tu tá tendo. Será que isso é uma contração ou será que é uma dor de barriga? Por que será que o meu intestino tá um pouquinho mais trancado? Então, tem todas as figurinhas ali mostrando o desenho do bebê, né? Como é que ele tá posicionado ali, por que a parte final ali do reto dela pode ficar um pouquinho mais disfuncional naquele determinado momento. Então, essa parte eu até estou pensando também em montar, porque eu ainda não fiz, mas depois que eu vi uma aula que tu deu, que eu achei sensacional, em montar um curso todo online de educação para o casal, né? Porque muitas vezes eles não têm a disponibilidade de vir até aqui, porque moram longe, mas elas me veem ali no Instagram. Elas têm vontade de ter um momento comigo. Então, é um projeto para o futuro, essa aula, esse encontro papai e mamãe. E também temos a parte do plano de parto, né, que é super importante
explicar essa parte do porquê fazer um plano de parto, por que você deve ter um plano de parto. Ah, esse plano de parto ele é obrigatório, ser aceito? Não, mas ele tem que ser respeitado, todas as suas vontades têm que ser respeitadas. Então, isso tudo entra na parte da educação da paciente. E eu acredito que elas saem daqui com a cabeça explodindo, né? Porque eu sempre falo, a gente faz um grupo entre eu, o papai e a mamãe, né? A mamãe e o acompanhante, para tirar dúvidas, para eu munir eles cada dia mais de informações. Então, aquele grupo bomba e o grupo vai com o nome do bebê, né? Ah, espera de fulano, de tal. E até foi engraçado que a minha última paciente, a bebê ainda não tinha nome, então eu tive que inventar um outro nome, né? Mas aquele grupo bombava ali de informações, o marido dela super afim de participar, né? Todo dia ele dava um certinho, eu pedia para ela enviar fotos de como é que ela estava, para todo mundo ir participando, e ele enxergando ela não somente como uma mãe, né? Não somente como a mãe da filha deles, mas como uma mulher linda e maravilhosa e poderosa que ela é. Quantas ideias que as pessoas que estão nos escutando podem ter agora de incorporar essas estratégias de educação da paciente, que mais uma vez a gente bate o martelo. O custo inicial para fazer isso é zero. Você pode fazer isso pela internet. Inclusive, me coloco à disposição, como sempre, quando quiser colocar em prática essa ideia aí de fazer online as suas estratégias de educação da paciente. Você sabe que você sempre vai poder contar comigo, pode mandar mensagem lá no WhatsApp, pode até marcar uma videochamada de supervisão. Para mim vai ser um prazer. Uma coisa que eu queria falar com você agora é, ainda pensando nessa fisioterapeuta que está assistindo aqui, a gente que está querendo entrar na obstetrícia, se ela estiver namorando a pós-graduação em fisioobstétrica aqui da Escola Materna. O que você achou? Conte para ela como foi a sua experiência, para ela também ter uma noção de como vai ser caso ela decida entrar aqui na nossa comunidade de alunas também. Desde o início, nos primeiros vídeos, na primeira aula, que foi que sempre avisa, né, que tem uma aula que é uma aula mais emocionante, né? Aquelas primeiras aulas, eles foram como se fosse para mim, como se eu estivesse grávida e recebendo aquelas informações. Então, tu elabora tudo com muita sensibilidade, tu tem, assim, uma capacidade incrível de passar um conhecimento técnico, de fazer uma cobrança, de dizer, tem que fazer tal e tal coisa, mas sem perder aquele carinho, e passar isso de forma gravada e online é muito difícil. Então, desde o primeiro momento, eu me senti muito acolhida, todas as minhas dúvidas foram sanadas, e às vezes quando eu tinha uma determinada dúvida pela organização ali da plataforma, que é muito bem organizada também, às vezes eu não tinha chegado ainda naquela aula, mas eu ia lá, tem o título aqui, vai tirar a minha dúvida. Eu voltava e estudava, né, dava seguimento ao processo, porque eu gosto também de seguir a ordem, né? Mas em nenhum momento, assim, eu fiquei sem resposta. Quando eu precisei do grupo também, que tem ali, que é maravilhoso, sempre tem resposta, a gente não fica no vácuo, ou se a Betina, às vezes, ela não vê, tem alguma colega que é mais experiente, e a Betina também está sempre ali, não sei como é que vive essa mulher, mas o curso, ele foi um grande divisor de águas para mim, e eu não pensaria duas vezes antes de indicar, sempre quando tem alguma colega minha que pede, tem indicação, eu dou a indicação do curso, porque foi maravilhoso, foi ímpar para mim. Eu não tenho palavras para agradecer o quanto me passou segurança e o quanto foi maravilhoso fazer parte de todo esse processo e de receber todo esse acolhimento que vocês nos dão. E como que foi para você essa questão de fazer online, assim? Você teve alguma dificuldade ao longo do processo? Acompanhar o acervo, acompanhar os aprendizados, assim? Você teve dificuldade de se organizar?
Como é que foi para você, até para incorporar, se alguém entrar, se organizar, né? Que dicas você daria para essa pessoa? Ah, assista no final de semana, assista nos intervalos. Como é que você fez para cumprir toda essa carga horária? Porque não é pouca aula. Não é pouca aula. Mas no início foi muito tranquilo, foi bem fácil, porque a gente estava na época da enchente. E aí eu não estava tendo atendimentos no consultório, porque eu fiquei 24 dias ilhada na minha cidade. Eu moro em Santa Rita, eu não conseguia vir para Canoas. Então eu dei um ligeirão, aproveitei todo o tempo que eu tinha para estudar. E aí depois, claro, eu tive que sim me organizar, acordar mais cedo porque eu não sou uma pessoa noturna, né? Então, me acordava mais cedo para poder acompanhar e fazia aulas também no final de semana. Perdi algumas oficinas porque realmente no sábado de manhã ou eu estava envolvida com algum outro compromisso ou algum atendimento no consultório, então eu não conseguia participar ao vivo, mas sempre que eu podia, as oficinas são maravilhosas, profissionais super bem qualificadas e super valeu a pena, assim. As provas também não são provas assim que nos deixam apreensivas, mas quando a gente vai fazer, tem o tempinho ali contado, então a gente precisa estudar mesmo, né? Então foi um momento que a gente coloca à prova mesmo os nossos conhecimentos. Ah, será que realmente, né, é aquilo? Então tu vai lá e tu marca, e é legal quando a gente tem esse tipo de avaliação, né? Eu até teve um momento que eu precisei fazer uma apresentação de um artigo para ti, tu me deixou super à vontade, né? Então, eu gostei muito, eu vivi algo que eu queria muito fazer, já faziam alguns meses que eu estava namorando após, né? Desde a primeira vez que eu te vi falando sobre gestação, sobre exercícios e sobre acompanhamento para gestacional, eu quis fazer e ali quando aconteceu a enchente eu pensei, é agora que eu preciso ocupar minha cabeça e agora vai. Para mim, como tua professora, agora colega, né, de especialização, é uma honra saber que a gente pode indicar o seu trabalho, saber que você passou pelos bancos virtuais aqui da nossa escola materna e confiou no nosso trabalho. Quero que você saiba que você sempre vai poder contar com a gente, que a gente sempre vai ter aqui, você sempre vai ter aqui pessoas torcendo por você e querendo que você chegue a cada vez mais mulheres que possam vivenciar dos benefícios que é ser cuidado por você. Então, eu queria te agradecer pelo seu tempo. A gente até passou aqui um pouquinho, o papo estava tão bom que eu deixei fluir. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e, mais uma vez, me colocar à tua disposição. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a ti e a tua equipe. Vocês são maravilhosos. Em nenhum momento eu fiquei no vácuo. Acho que isso é muito importante, né? Eu sempre tive resposta das dúvidas que eu tinha, e às vezes era um momento desesperador e eu tinha a resposta, e a resposta muitas vezes ela está dentro da plataforma também, porque são aulas muito bem elaboradas, tu explica tudo, tu tem muita maestria naquilo tudo que tu está falando, e tem um embasamento também, mas eu acredito que muitas vezes a gente ter só o embasamento e não ter a sensibilidade que tu tem, falta, né? Então, tu tem a união de tudo, tu é, perfeita mulher.